Bom dia, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Com alegria, volto a gravar a mensagem do Senhor. Para isso, querido, eu quero orar nesse instante. Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que tenho para a transmissão do recado do Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor para com a minha vida, a vida dos irmãos e dos amigos que vão ouvir a mensagem desta manhã. Somos gratos, Pai, porque o Senhor é um Pai de misericórdia e amor. Em nome de Jesus. Amém. Queremos, amados irmãos, parabenizar também a todos os pais. Neste dia é um dia muito especial. Que Deus derrame a sua graça, a sua misericórdia sobre cada pai, sobre cada um, para a glória e louvor do Senhor. Quero tratar nesse dia de um texto muito conhecido, mas um texto de suma importância para este dia. Está escrito em Lucas capítulo 15, verso de número 11. Diz que havia realmente uma família que viviam juntos, uma família que desfrutava de uma comunhão, uma família que tinha um relacionamento, mas também tinha as suas dificuldades. E em toda família há dificuldade. Não existe nenhuma família que não tenha dificuldade. Mas nessa família específica que vamos tratar, diz que havia dois irmãos que tinham um relacionamento, mas um deles resolveu sair de casa para viver uma outra vida, deixar o convívio do seu lar e experimentar convívio com outras pessoas. Incrível que já naquele tempo, me parece que aquele pai era moderno demais, porque aquele pai não disse para o filho não ir. Aquele pai deixou o filho ir. E talvez, se analisarmos bem, aquele pai poderia usar da sua autoridade para dizer: não, meu filho, não vá. Aqui na sua casa não falta nada. O que você vai fazer fora de casa? Mas aquele pai também usou de sabedoria. Deixou o seu filho ir viver fora do seu arraial, para que ele pudesse também ter uma experiência própria. E a Bíblia diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim que ele repartiu sua propriedade entre eles. Não há muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Preste bem atenção. Enquanto ele estava vivendo em casa, ele estava sob a tutela do pai, a orientação do pai. Quando ele saiu de casa, ele deixou de ter a tutela do pai e ele começou a tomar a iniciativa própria. E a Bíblia diz aqui que ele começou a viver irresponsavelmente. Ou seja, ele esqueceu dos ensinamentos do pai.
E ele tomou a atitude própria. E, amados, todas as vezes que nós deixamos a tutela do nosso pai, especialmente do nosso pai espiritual, nós também vamos errar. Preste bem atenção que aqui este filho, ele desperdiçou os seus bens. Ele jogou os seus bens fora. E o que aconteceu com este filho? Volta ao texto. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens dos alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha a condição agora deste jovem. Este jovem chegou ao ponto de querer comer comida dos porcos. Se lembrarmos um pouquinho antes, aquele jovem tinha tudo dentro de casa. Aquele jovem não saiu de casa despreparado financeiramente, mas aquele jovem saiu despreparado para a vida. E diz o texto que houve um momento de reflexão em sua vida. Um momento que ele olha para dentro de si, a circunstância que ele está vivendo, e ele então diz assim: caindo em si, ele disse: quanto empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Uma coisa importante aqui é notar que aquele filho, ele lembrou do pai que com certeza tinha todo um tratamento especial com seus filhos. Um tratamento de carinho, um tratamento de afeto, um tratamento de ternura, um cuidado especial. E quando aquele filho cai em si, ele fala algo dentro de si mesmo. Eu vou chegar lá e vou dizer para o meu pai que ele não precisa me tratar como um filho, mas como empregado. Mas quero dizer uma coisa. Aí está uma questão fundamental. Aquele filho olha para dentro de si e reconhece que errou. Aí eu volto ao texto. O texto diz: e estando ainda longe, seu pai o viu e encheu de compaixão. E correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Como é bom ter um lugar de amparo. Como é bom ter alguém que nos ampara. Como é bom se sentir amado. Aquele pai, ele estava à espera do seu filho. Ele sabia que em algum momento o seu filho iria voltar para casa. Porque se ele não estivesse à espera do seu filho, ele não estaria ali quando o seu filho iria voltar.
Qual a atitude daquele pai? A Bíblia diz que o pai que tomou a atitude. Ele diz que aquele pai foi e abraçou e beijou o seu filho. O seu filho que estava longe, o seu filho que estava cabisbaixo, o seu filho que estava destruído tanto por dentro quanto por fora, aquele pai tomou uma atitude sem uma palavra. Ele só fez isto. Volto ao texto. E estando ainda longe, seu pai o viu e encheu de compaixão. Olha, encheu-se de compaixão. Pai verdadeiro é aquele que ama o seu filho independente da circunstância. Pai verdadeiro é aquele que está sempre pronto para abraçar. E é claro que aqui, meus amados e queridos irmãos e amigos, estamos vendo a figura do Pai celestial. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz então que aquele pai que o abraçou, aquele pai o beijou, aquele filho pôde sentir novamente a ternura do pai. E aí então aquele pai disse para o filho: Filho, a casa continua sendo sua. A minha vida continua sendo sua. Você é muito importante para mim. O que aprendemos, querido? Aprendemos que aquele filho só voltou para casa porque sabia que tinha um pai de amor. Queridos, um dia também nós iremos voltar para a casa celestial e lá nós vamos encontrar um pai de amor. Mas se faz necessário nos arrependermos de todos os nossos pecados e pedir: Pai, me perdoa. E quando a gente pede perdão, o Senhor nos perdoa de todas as nossas iniquidades. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que possamos experimentar o abraço do Pai neste dia, mas especialmente do Pai espiritual, que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Amém.